Bom, meninas, queria saber aqui de vocês, né? Nosso tema da live de hoje é para falar sobre anemia, né? A anemia especificamente voltada para a vida de mulheres com mioma. Queria saber de vocês, quem aqui tem ou já teve anemia? Se quiserem responder nos comentários, se vocês têm ou já tiveram anemia. Eu já tive anemia, né? Graças a Deus hoje em dia não tenho mais e realmente é algo que é muito ruim. E muitas vezes a gente nem sabe que tem, né? A Márcia tá falando que tem, a Helena também, a Francis também. Então hoje a gente vai poder conversar um pouquinho. Hoje, nossa live, a gente não tem slides, então eu vou deixar os comentários aqui, mas queria pedir encarecidamente para que, se vocês tiverem perguntas, coloquem no balãozinho, porque no balãozinho eu consigo ver todas as perguntas, porque quando vocês fazem as perguntas nos comentários, eu não consigo acessar todos os comentários, então eu fico meio perdida, tá? Então, se vocês quiserem deixar perguntas, a Angélica está dizendo que tem anemia e está tratando seguindo as minhas dicas. Ótimo, Angélica, porque hoje a gente tem mais dica nova. Dica que eu nunca falei aqui, de detalhes que a gente pode fazer, tá? A Adriana está dizendo que está com uma anemia horrível causada por miomas. Sinta-se abraçada por mim, porque eu sei bem o que é isso. Além da gente ter os sintomas da anemia, a gente acaba, né, tendo privação de qualidade de vida, de deixar de ir para alguns lugares por conta dos sangramentos, não é mesmo? Eu me lembro muito bem que eu ficava calculando para onde eu ia, o que eu poderia fazer. A Adriana está dizendo que está usando ferro e vitamina B12. Sim, é um bom caminho, mas é interessante a gente avaliar o conjunto para utilizar mais suplementos ainda, tá? Bom, tá travando? Mais alguém com algum problema? Boa noite, Loane. Se vocês estiverem com algum problema, me avisa. Aqui pra mim tá parecendo tudo normal. A Reclara tá perguntando como ir tirando leite animal da alimentação, que ela gosta muito. Bom, já falei disso aqui, posso falar hoje de novo, mas queria pedir um favor. Coloque a mensagenzinha no balãozinho, que aí depois que a gente fizer, né, falar sobre o tema da live, eu venho tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Tem nenhum problema, eu respondo aqui sem problema algum. Ao vivo é até bom que a gente vai trocando aqui, eu vou falando, você pode ir respondendo, tá bem? Então vamos lá. Que bom, Francis, que normalizou aí então. Qualquer coisa avisem aqui pra mim. Então vamos lá, vamos falar de anemia. A gente entende que anemia é uma questão relacionada ao fluxo menstrual intenso, né? Mulheres que têm mioma, elas acabam, né, algumas sangrando muito e por conta do sangramento excessivo e o sangramento prolongado, vem a anemia, né? Através da menstruação, a gente acaba perdendo muito sangue e esse sangue contém ferro. Esse ferro vai ser liberado e a gente vai ficar com deficiência de ferro. Bom, a gente entende que alguns tipos de mioma, eles são mais propícios, né? Eles têm mais características de causar sangramento excessivo e também a anemia. Ou escapes, né? Ou sangramentos em momentos que não deveria ser menstruação. Que tipos de miomas são esses? São os miomas intramurais, que são aqueles que ficam na camada do miométrio, e o mioma submucoso, que é aquele que cresce para dentro do útero. São esses dois tipos que normalmente causam maiores chances de sangramentos excessivos. Mas são só esses? Não. Por que não são só esses? Porque eu, na prática, observo que tenho pacientes que têm sangramentos com miomas pequenos, pacientes que não têm sangramentos com miomas enormes e, às vezes, submucosos ou então intramurais. Então, claro, a literatura fala desses dois tipos como sendo tipos mais comuns de causar sangramentos e, consequentemente, anemia, mas não são os únicos. Nada a gente pode considerar como sendo exceção, como sendo regra, tá?
Sempre existem as exceções para tudo, principalmente quando a gente fala na área da saúde, né? Nada pode ser enquadrado numa caixinha ou numa planilha de Excel. Não dá para ser assim. Já vi aqui que várias, né, falaram que tem anemia, tá? Eu me lembro que quando eu tinha anemia, não sei se com vocês é assim, mas quando eu tinha anemia, teve uma vez que eu estava no trabalho, na época, eu até já contei isso, não aqui, mas num outro evento que eu participei para mulheres com mioma, porque foi algo que me marcou muito. Eu estava conversando com a minha chefe, né? E eu estava fardada, na época eu era militar e estava de saia. E eu estava em pé e menstruada, mesmo com todas as precauções possíveis, de repente o sangue começou a escorrer na minha perna. Foi assim tão constrangedor e ao mesmo tempo eu me senti tão fragilizada com aquilo, tão exposta, que pra mim foi uma coisa que me marcou muito. Eu tenho várias histórias assim, entre aspas, tristes, né, com relação a isso. Me lembro de ter que ficar colocando o relógio para despertar na madrugada para poder trocar absorvente para que não me sujasse. E olha que eu usava absorvente interno, absorvente noturno e depois passei a usar fralda, porque era tão grande o fluxo que não adiantava eu usar associado o absorvente interno com o absorvente noturno. Então, realmente, chega um momento que não tem jeito, né? É necessário uma conduta diferenciada para poder o sangramento cessar. Existe, né, conduta farmacológica? Existe. Foi uma decisão minha não querer usar, eu não sou muito a favor, né? Mas para eu percebi que eu conseguia, né, pelo menos manter a minha anemia num nível aceitável, fazendo alimentação e suplementação, né? Claro que eu não curei a anemia, porque eu falo que é assim, um comparativo. Se a gente tem uma torneira aberta, uma caixa de água e uma torneira aberta nessa caixa de água, você pode ficar o tempo inteiro enchendo essa caixa com água. Se a torneira está aberta, essa caixa nunca vai encher, né? É o que acontece quando a gente tem miomas que fazem com que a gente sangre muito. Nunca, mesmo que você use suplemento, mesmo que você coma comida saudável, fonte de ferro, você nunca vai conseguir deixar o seu estoque normal, porque você está sangrando muito. Enquanto você não conserta isso, né, você vai ter anemia. Mas se você também não cuida, você vai ficando cada vez mais anêmica, cada vez mais debilitada. Bom, e aí existem esses tratamentos, muitas pessoas usam, às vezes usam em algumas situações, né? Usam para parar de sangrar e controlar a anemia e depois, logo em seguida, fazer uma cirurgia, porque também não é indicado você fazer cirurgia quando você está muito anêmica, pode ser perigoso, né? Mas a gente tem que entender que usar um anticoncepcional, usar uma medicação para frear a menstruação, ela vai estar mascarando a causa, porque a causa ela vai estar ali. Quem é a causa? É o mioma, né? Então é isso que a gente precisa entender. Por isso que eu nunca quis usar, porque eu entendia que no meu caso era só para cessar o sangramento. Se eu usasse, o que eu poderia acabar relaxando, acabar perdendo a coragem de fazer uma cirurgia, que foi o que eu tive que fazer, né? Para quem não me conhece, eu tive mioma e fiz a cirurgia, porque quando eu entendi os benefícios da alimentação, quando eu estudei, meus miomas já estavam grandes e eu não conseguia mais, eu amenizei alguns sintomas, mas não tinha mais como, os miomas estavam tão grandes que a única chance realmente era operando. Então eu operei e passei a ter condutas comigo para essa alimentação anti-inflamatória, anti-miomas, que eu chamo, porque eu sei que a gente pode ter novos miomas. E graças a Deus eu estou há mais de 1 ano sem ter miomas. E isso faz eu querer vir aqui falar, fazer eventos, né? Existem alguns tipos de anemia. Eu vi até alguém comentando aqui que está usando o ferro e a vitamina B12. Existem alguns tipos. A gente hoje vai falar especificamente de uma anemia, tá? Mas existe uma anemia chamada de anemia megaloblástica. Olha, eu já querendo aqui, né, falar mais do que eu deveria. Mas eu gosto que vocês entendam, que vocês não fiquem somente com o conteúdo da alimentação na prática do dia a dia. Eu gosto de ir um pouquinho mais a fundo para ensinar para vocês. Como eu sou apaixonada por isso, eu quero que todas sejam.
e que vocês entendam um pouquinho. Então, existe uma anemia chamada de megaloblástica. Essa anemia, ela não é devido à deficiência de ferro. A pessoa é anêmica, mas existem parâmetros que serão avaliados e o que é diagnosticado é falta de vitamina B12 e também B9, que é o ácido fólico, mais naturalmente conhecido como folato. Então, existe também a anemia hemolítica. É uma doença, né, que também não adianta dar ferro. Se a pessoa está anêmica por uma anemia hemolítica, não adianta dar ferro, que esse ferro não vai adiantar. Por quê? Na anemia, existe no sangue células vermelhas chamadas de hemácias. As hemácias, elas têm um tempo de duração, um tempo de vida do nosso corpo, que são 120 dias. Quando essas hemácias morrem, naturalmente o nosso corpo vai reaproveitar e estão sendo produzidas novas hemácias. Nessa tal da anemia hemolítica, o nosso corpo não consegue dar conta. Por quê? Lembra, a célula tem 120 dias para morrer. Em pessoas que têm anemia hemolítica, as hemácias elas morrem antes do tempo. Então começam a morrer, o corpo não dá conta de produzir novas hemácias e a pessoa vai ficando com menos hemácias no sangue, causando anemia. Adianta só dar ferro para essa pessoa? Não. Então, são anemias que existem. Existe também a anemia aplástica. Que anemia é essa? A medula óssea é o local onde as células são produzidas. Na anemia aplástica, existe uma variedade de células reduzidas. Praticamente todas as células do sangue estão em menor quantidade, não apenas as hemácias ou as hemoglobinas, tá? Que são proteínas de dentro das hemácias. Todas as células estão em deficiência. Então, não adianta também dar só ferro. É importante avaliar, entender e investigar qual é a causa da anemia. Voltando para o nosso tema mulheres com mioma. Para mulheres com mioma, a anemia que mais a anemia que acontece, falou em mioma, falou em sangramento, qual é a anemia? Anemia ferropriva. Entendam isso, anemia ferropriva. Que anemia é essa? É a anemia causada por deficiência de ferro. É o nosso caso, tá? Então, mulheres com mioma têm que tipo de anemia? Anemia ferropriva. A não ser que seja uma mulher com mioma que já curse com uma anemia hemolítica por conta que já é uma doença de nascença, é uma doença que pode ser uma anemia aplástica, que é uma doença de nascença. A anemia hemolítica ela também pode ser adquirida por uma doença autoimune. Aí é diferente, mas somente o mioma causa sangramento excessivo e esse sangramento excessivo vai fazer o quê? Reduzir níveis de ferro, consequentemente, anemia ferropriva, tá? Segundo um dado interessante, segundo a Organização Mundial da Saúde, a anemia ferropriva é a doença causada por deficiência nutricional de maior magnitude no mundo. É ela que vai mais acometer pessoas. Muitas pessoas têm. Claro que nem sempre por conta de sangramento causado por mioma, né? Todo mundo que tem mioma. Homens também têm anemia ferropriva, crianças também podem ter anemia ferropriva. Então são N fatores que vão causar deficiência de ferro no nosso sangue, tá? Existem intensidades de anemia. Eu tinha uma anemia que me permitia viver, entre aspas, naturalmente, porém eu lembro que quando eu andava, subia uma ladeira, eu começava a sentir falta de ar. Eu lembro que começava a arder as minhas narinas. Eu não sei se alguém aqui sente isso. E eu ficava cansada, às vezes com uma certa preguiça, e isso era por conta da anemia, tá? Tenho pacientes que olhando o exame, eu falo assim, meu Deus, como é que essa pessoa consegue ficar em pé? E ela diz que não sente nada. E às vezes o exame tá com uma anemia profunda. Então o corpo se adapta. Mas isso é saudável? Não, óbvio que não é. Porque o corpo se adapta a trabalhar com menos ferro, mas em contrapartida, várias funções do corpo podem estar prejudicadas, tá? Por quê? Porque o ferro, ele é um nutriente que é importante para várias funções. E aí, pessoas que têm anemia, elas podem ter várias
vários sinais e sintomas. Vamos lá, fiquem atentas para ver se vocês têm alguma coisa. Então, a gente pode ter as pálpebras pálidas, pode sentir fraqueza, cansaço, né? Aquela sensação de cansaço que acha que tá com preguiça, tontura, dor de cabeça, isso também dá por conta da anemia. A gente sente o pulso, o pulso ele fica mais rápido, sabe? Quando você faz a sua pulsação, o toque do coração tá mais acelerado. Por quê? Porque na anemia a gente tem deficiência de ferro, que contém o oxigênio. Então o coração começa a bater mais forte, tentando captar mais oxigênio, mais ferro, né, para dentro da gente, mais oxigênio para a gente respirar melhor. Então você pode ter as mãos e os pés mais gelados, tá? Mais frios. O canto da boca pode ficar machucado. A sua unha pode ter um formato que a gente chama de unha em forma de colher. É o formato mesmo de uma colher. A unha ela fica tortinha, sabe? Meio abaulada. Tem pessoas que têm isso e é característico de anemia. O cabelo pode ser mais quebradiço, né? Mais ressecado. A língua, ela pode ficar inchada, dolorosa, ter rachaduras. Tudo isso a gente diz que são sinais de anemia. Todo mundo vai ter tudo isso? Não, tá? Às vezes a pessoa não tem nada, às vezes tem várias coisas, pode ter fraqueza e desmaiar, pode só ter falta de ar, né? Uma leve falta de ar. Eu lembro que eu tinha uma leve falta de ar. Então, é interessante entender como é que é a sua anemia, o que te atrapalha. E mesmo que nada te atrapalhe, se seu exame acusar anemia, tem que cuidar, tá, meninas? É importante vocês terem essa consciência, porque às vezes alguns profissionais da saúde, eles negligenciam e não se importam com a ferritina. A gente até vai falar especificamente dos exames na quinta-feira. Porém, é interessante entender que não basta estar dentro do valor de referência o exame, a gente precisa ir além, tá? Do que estar dentro somente de um valor de referência. Por isso que eu quero mostrar para vocês quais são os valores ideais para que vocês possam entender e até debater com algum profissional que veja você com uma ferritina de 20 e fale para você, tá tudo bem, não tá nada bem. Provavelmente seu corpo está trabalhando com deficiência. Você até consegue funcionar, mas não está funcionando bem, tá? Então vamos lá, vamos entender. O ferro, né, que é o causador, né, da anemia, o que o ferro, né, a falta de ferro, o que o ferro pode, o que ele faz no corpo? O ferro, ele tem funções de formar células no nosso corpo, ele transporta oxigênio, ele ajuda na produção de energia, ele também é importante para imunidade. Pessoas, às vezes, que têm anemia, elas cursam com baixa imunidade, então começam a ficar doentes com frequência. Então, o ferro, ele atua em vários sistemas do nosso corpo. Importante observar o que você sente. Entendam sempre isso, não se enquadrem em tabelas, né? Nosso corpo, ele responde de maneira diferente. Cada ser humano, é assim que eu gosto de entender, eu gosto de trabalhar. Cada mulher é única. A gente merece um cuidado especial, porque cada uma é de um jeito, o corpo responde de um jeito a um tratamento, a uma conduta nutricional. Por isso que é interessante a gente estar aqui conversando para que vocês entendam cada vez mais que não dá para se enquadrar no que leu lá no Google, o que o Google falou, tá? Você pode não ter sintomas e pode ter anemia. Pode ter anemia e pode não ter sintomas. Pode ter seus exames dentro do valor de referência e ter anemia, tá? Então é interessante ficar nisso. E aí, o que vocês têm que priorizar na hora de ingerir alimentos para ajudar na anemia? Priorizar alimentos fonte de ferro, é óbvio, né? E evitar consumir junto com a suplementação ou com alimentos fonte de ferro outros alimentos que atrapalham a absorção do ferro, tá? Vou falar com detalhes desses grupos para vocês, porque se você suplementa num horário errado, se você come uma comida e depois come algum outro alimento que atrapalha o ferro, não adiantou, tá? Quando a gente come alimentos fonte de ferro, o que acontece? O ferro,
ele passa pelo estômago, tá? Lá no estômago, inicialmente ele sofre uma modificação e vai chegar no intestino. Quando o ferro chega no intestino, é lá que ele vai ser absorvido. Então não é no estômago, tá? O estômago, ele digere, mas a digestão, né, a absorção vai acontecer no intestino. Então, no intestino ocorre a absorção e o ferro vai ser usado para várias funções do nosso corpo. Eu às vezes fico confusa, eu olho para a tela, mas eu acho que tem que olhar para cima, né? Enfim, eu olho para frente, mas eu acho que é para cima que tem que olhar. Então, o ferro, ele entra no nosso corpo, vai ser liberado para as funções que ele tem. O que sobra, ele vai ser estocado dentro da ferritina. Por isso que vocês já devem ter visto nutricionistas, profissionais da saúde, médicos, né, solicitando ferritina. A ferritina é o exame mais fidedigno para os estoques de ferro. Não vou entrar em detalhes agora para a gente não fugir mais o foco, porque na quinta-feira eu vou falar especificamente da ferritina e de outros exames para anemia, tá bem? Bom, então, voltando para a alimentação, o que a gente tem que fazer para melhorar esses estoques de ferritina? Comer alimentos fontes de ferro. Aí a primeira coisa que todo mundo pensa é, opa, vou comer carne vermelha. Carne vermelha é excelente fonte de ferro. Verdade? Sim, verdade. Carne vermelha é uma excelente fonte de ferro. O que a gente precisa fazer conexão, né, é que a carne vermelha não deve ser utilizada por mulheres com mioma com frequência. Mesmo quem é anêmica não deve utilizar carne vermelha com frequência, porque tem muitos estudos que associam o excesso de ingestão de carne vermelha com o crescimento de mioma. Então, se a gente tem mioma ou se já teve e não quer ter novos, a gente não pode consumir carne vermelha com frequência. Ainda que a carne vermelha ela seja fonte de ferro, tá? Só um minutinho, a Angélica tá perguntando se tá travando para mais alguém. Para mim aqui tá parecendo normal. Se tiver para mais alguém, se alguém puder responder se tá travando, porque aí eu vejo se é problema meu, se é problema na internet da Angélica. Se alguém puder responder, tá travando para vocês? Que aí eu posso tentar também mudar aqui o meu pro 4G. A Márcia tá dizendo que não, Angélica. Então pode ser que seja um problema com a sua conexão, tá? A Magna também falou que não. Beleza, muito obrigada. Vou continuar então, tá? Tenta colocar a Angélica no 4G para ver. Então vamos lá, meninas, muito obrigada. Carne é fonte de ferro, sim. E aí tem sempre a dificuldade, a dúvida, né? Qual é o melhor? É fígado de boi ou fígado de frango? Fígado de frango, ele tem mais ferro do que fígado de boi, tá? Eu achei interessante, que bom. Eu achei interessante eu trazer essa informação aqui porque existem essas dúvidas. Então, as proteínas animais são fontes de ferro. Então, a gente tem a carne, que deve ser evitada, mas eu quero comer, como eu faço? Não passe de 2 vezes na semana. Tenta usar a carne vermelha de 1 a 2 vezes. E aí, se a pessoa gosta do fígado, lembra que o fígado de boi tem menos ferro do que o fígado de frango. Então, utilizem, priorizem, se você gostar, o fígado de frango. Frango também tem fonte de proteína e fonte de ferro. As leguminosas, né? Quem são as leguminosas? Feijões, lentilha, grão de bico. E aí, o que eu vejo muitas mulheres cometendo de erro? Tem anemia e não come feijão todo dia. Ah, eu não gosto. Eu uma vez ouvi uma paciente falando pra mim, mas o feijão ele engorda, porque o feijão tem carboidrato. Gente, se tiver calculado bonitinho pra você o feijão, se você come moderadamente um prato equilibrado, não vai ser o feijão que vai te engordar. Aí a pessoa não come feijão, mas à noite come pizza, né? Então, tenhamos que ter bom senso. Se a pessoa tem anemia, ela tem sim que comer feijão ou outras leguminosas todos os dias. Não tem escolha, tem que comer. Tá? Eu nunca gostei muito de feijão, tá? Nunca fui muito fã. Mas no momento que eu precisei, né, ficar mais à risca, mais atenta às fontes de ferro da minha alimentação, eu consumia feijão. Porque das leguminosas, né, dessas que eu falei, lentilha, grão de bico, ervilha, o feijão
é o que mais tem ferro. Então, ficar atento. Lentilha também tem bastante ferro, tá? Dos feijões, feijão preto tem bastante e a lentilha também tem bastante quantidade de ferro. E aí, o que é importante fazer? Deixar o feijão de molho. Não adianta cozinhar o feijão sem deixar de molho. Não adianta deixar de molho 3 horas, 4 horas. Tem que deixar no mínimo 8 horas, no mínimo, tá? Eu oriento deixar até 12 horas de molho e trocar a água do feijão. Isso não é lenda, não é frescura, não é palhaçada de nutricionista, tá? Por quê? Quando você deixa de molho, você vai observar que existem espuminhas que saem, né? Essas espuminhas são fatores antinutricionais. Esses fatores, eles impedem a absorção de alguns nutrientes e o ferro é um deles. Então, se você come o feijão por conta do ferro, mas se você não deixou de molho, o ferro do feijão vai ter dificuldade de ser absorvido. O nosso corpo não vai absorver o feijão como ele deveria. Dica, tá? Que ajuda a retirar os fatores antinutricionais. Espremer limão na água que tá de remolho, colocar vinagre, água morna também pode ajudar, mas não deixem de deixar de molho. Tem que deixar de molho. Eu lembro que eu tive que explicar isso para minha mãe algumas vezes, porque ela deixava de molho, mas às vezes não deixava na quantidade que deveria, de tempo. E é um trabalho que eu sempre faço questão de falar para as pacientes. Faz diferença, bastante diferença, tá bem? Bom, então deixar de molho o feijão para comer feijão todo dia, já falei. Folhas verdes escuras, temos que consumir também. Os vegetais verdes escuros, né? Rúcula, espinafre, acelga, brócolis, mais o que? Couve, né? Couve, manteiga. Vegetais verdes escuros, a Ora Pronobis, são fontes de ferro e também fonte de vitamina B9, que é o ácido fólico, que também trabalha junto na questão da anemia. Então, é importante ter vegetais verdes escuros diariamente, tá? Sementes, semente de girassol, semente de abóbora, o pistache são também importantes fontes de ferro. Das sementes girassol e abóbora, a semente de girassol é a que mais tem ferro, tá? Então, se quiserem escolher, priorizem a semente de girassol, que é aquela cinzinha. Vocês podem triturar e comer, pode dar uma aquecidinha para comer, mas aí pode comer na fruta, pode comer na vitamina, pode comer na comida, eu boto na salada, tá? Então, comam. Uma dica também legal para deixar a sementinha mais gostosa é tostar na frigideira com um pouquinho de azeite e pode colocar pimenta, tá? O fone tá fazendo barulho porque eu tô esbarrando nele. Obrigada, vou tomar um cuidado aqui agora, tá? Muito obrigada. Bom, o que a gente precisa também lembrar? Alguns alimentos que às vezes a gente ignora são super fontes de ferro. Por exemplo, o talo, o ramo da cenoura, não sei se vocês têm o hábito, né? Mas normalmente cenouras orgânicas costuma ter a rama, que muitas vezes as pessoas jogam fora. É riquíssima em ferro, a rama da cenoura. E aonde você pode usar? Você pode picar e colocar no arroz, você pode botar no frango, você pode bater no macarrão. Essa semana mesmo, no sábado, eu fui à feira e comprei cenoura, e era cenoura orgânica, então vinha com a rama. E a mulher na hora me perguntou da barraquinha, tira a rama? Eu falei, não, pode deixar, porque eu sabia que a rama da cenoura tem uma quantidade de folhas, de sementes maiores do que a própria cenoura. Eita, falei tudo embolado, calma aí. A rama da cenoura tem uma quantidade de ferro muito maior do que a própria cenoura. Bom, a Milena tá perguntando aqui quais frutas. Milena, eu até falei pro pessoal no início, perguntas para deixar na caixinha, que no final eu vou responder, tá bem? Vou responder para vocês no final. Bom, voltando para os alimentos, né? Açaí. Quem ama açaí, açaí é uma excelente fonte de ferro, tá? Claro, não é para tomar o açaí com xarope, mas o açaí
puro, né, a polpa do açaí, que você possa de repente colocar o melado da cana, que o melado, né, o melaço, ele tem bem mais ferro do que o mel. Então colocar um pouquinho, colocar uma fruta, é uma excelente refeição, né, um lanche da tarde para quem tem anemia. Tá? O pinhão também, pessoal lá do Sudeste, né, lá em Curitiba eu sei que tem bastante pinhão, inclusive minha irmã acabou de entrar aqui, ela mora lá, eu sei que lá tem. Então, pessoas de região que tem o pinhão também é excelente fonte de ferro. Outra coisa, a aveia, o cacau também, gente. O cacau é uma excelente fonte de ferro. Não é que vocês tenham que comer chocolate a toda a vida, mas o cacau é realmente uma fonte de ferro. Se forem comer chocolate, optem por um chocolate de melhor qualidade, se possível 70%, porque sim, o cacau, ele é fonte de ferro, tá? Bom, talo do agrião. As folhinhas do agrião tem ferro, mas o talo do agrião, o cabinho, tem muito mais ferro. De novo, tem muito mais ferro do que a própria folha. O talo da couve também. Aí tem pessoas que falam assim, ah, Thaís, mas o talo da couve, ele é duro, é ruim. O que você pode fazer? Tira, passa uma faquinha, né? Tira aquele talo grosso da couve, corta ele todo redondinho e mistura no arroz, tá? Você não vai desprezar o talo da couve. Você vai comer, porque o talo da couve tem mais ferro do que a própria couve, tá? São dados, né? São informações que eu achei importante de trazer, porque às vezes a gente não tem essa noção. Teve a oportunidade de comer uma cenoura orgânica, não despreze a rama, tá? A rama são as folhinhas, não despreze, porque ela tem mais de 10 vezes o valor de ferro do que a própria cenoura, tá? Bom, dicas pra gente melhorar a absorção dos alimentos. Bom, importante evitar comer junto com alimentos fonte de ferro, alimentos fonte de cálcio. Então, por exemplo, leite. Tem pessoas que têm um péssimo hábito de tomar leite depois que almoça. Isso é péssimo, porque o leite é fonte de cálcio. O cálcio briga com a absorção do ferro. Então, se você come a comida rica em ferro e depois toma um copo de leite, esse leite vai atrapalhar o organismo absorver o cálcio, o ferro do feijão, da folha, da carne, enfim. Então, ferro e cálcio, eles brigam, competem. Então, se vai comer alimentos fontes de ferro, evite tomar leite, comer grandes quantidades de queijo, porque pode impactar na absorção, tá? Outra questão que é importante, que eu garanto que algumas de vocês não sabem. Os grãos integrais, né, possuem substâncias chamadas de fitatos. Os grãos integrais, então, por exemplo, o arroz integral é bom? Tem fibra, porém, se uma pessoa tem anemia, ela deve deixar o arroz de molho para poder retirar os fitatos, não ficar consumindo produtos integrais em excesso, porque os produtos, né, os alimentos integrais, por terem fitato, vão atrapalhar a absorção do ferro da comida, tá? Então isso é uma informação importante com relação ao arroz, principalmente, porque a gente come o feijão que tem ferro, aí come o arroz integral. O arroz integral tem fitato, deixe o arroz de molho. Agora, não quer comer o arroz integral? Come o arroz branco. Mas bote sementes no arroz para você deixar o seu arroz mais nutritivo. Bota os talinhos da couve para deixar o arroz mais nutritivo, tá? Outra opção é você usar frutas cítricas junto ou após o almoço. Então tem gente que gosta de comer com laranja, espremer o limão na salada. Por quê? Porque fruta cítrica é fonte de vitamina C. E a vitamina C, que é o ácido ascórbico, a vitamina C ajuda o corpo a absorver melhor o ferro. Eu recebi até uma pergunta hoje na caixinha de uma pessoa me perguntando se usar a vitamina C efervescente era bom junto com suplementação de ferro. Sim, vitamina C junto com ferro é ótimo, mas precisamos ter cuidado com o tipo de vitamina C que você está usando. Normalmente os efervescentes têm açúcar, tem corante,
têm aromatizante e não são saudáveis. Então, não vale a pena ingerir vitamina C efervescente de baixa qualidade. Tem que consumir vitamina C de boa qualidade ou então usar a fruta junto com o suplemento, junto com a comida. Eu gosto muito de indicar espremer o limão na água e beber junto com o suplemento de ferro. Porque o limão é fonte de vitamina C e aí você vai estar usando junto com o suplemento e vai melhorar a absorção. Então, é uma questão legal de se fazer, fácil, todo mundo pode comprar o limão, espremer com a mão mesmo, não dá nada de trabalho, e aí você bebe o limão com a água e toma a cápsula de suplemento, tá? Falaremos mais sobre suplemento, tipo como tomar, na quinta-feira. Bom, outra dica, assim, incrível, confesso para vocês que há pouco tempo eu descobri isso. O quanto de ferro existe nos temperos desidratados. Então, orégano, vou até fazer uma colinha porque eu posso esquecer. O orégano, o cominho, tá? A salsa desidratada, deixa eu olhar se eu esqueci de mais alguma. O orégano, o cominho, cheiro verde desidratado, né? A salsa, a cebolinha, são todas ervas riquíssimas em ferro. É claro que a gente usa uma pequena quantidade, mas vamos lembrar, se você usa o orégano, se você usa o cominho, se você usa o alecrim também, é uma excelente fonte de ferro, perdão. Então, as ervas desidratadas são excelentes fontes de ferro que você pode usar na comida. Você vai estar incrementando, temperando a comida com temperos naturais, fontes de ferro. Deixa eu dar o coentro também, eu sabia que eu estava esquecendo algum. O coentro também é uma excelente fonte de ferro. Então, coentro, orégano, cominho, alecrim, tá? Que você pode utilizar na comida, salsa, cebolinha como fonte de ferro. E isso é o tipo de coisa que, né, talvez você não fizesse porque não sabia. Sabendo, vamos temperar os alimentos com com essas ervas desidratadas para ajudar na absorção do ferro. Porque quando a gente tem anemia, o que a gente pode priorizar de fontes de ferro, a gente faz, tá? De manhã, almoço, lanche, jantar, tudo a gente faz para ajudar e evita o que atrapalha. Por exemplo, o café. Aquele famoso cafezinho depois do almoço, ele atrapalha a absorção do ferro, tá? É muito comum, né? A gente, inclusive, tá em algum lugar e as pessoas oferecem. Quer um cafezinho depois do almoço? Só que não é legal. Deixem para tomar o cafezinho de vocês 40, 60 minutos após a refeição, tá? Imediatamente acabou a comida, tomou o café, não é legal. Aí eu vejo várias pessoas, Thaís, mas eu fico com sono, eu fico cansada e quero tomar um café para acordar. É bom evitar, principalmente se você está fazendo uso de suplemento de ferro, se você está anêmica e precisa melhorar a absorção do ferro. Café, chá verde também, logo após o almoço, atrapalha a absorção do ferro. Chocolate, aquele chocolatinho de sobremesa logo depois do almoço, também atrapalha a absorção do ferro. Então é importante ficar atenta a isso, a esses detalhes que fazem diferença. Por quê? Até quando você suplementou, se você suplementa 100 miligramas de ferro, não acredite que tudo vai ser absorvido. Você suplementou, o ferro vai para o estômago, sofre a primeira transformação, vai para o intestino para então ser absorvido. Lembra disso? Lá no intestino, se o seu intestino ele tá inflamado, se você tá com a microbiota, né, com as bactérias do intestino desreguladas, essa absorção vai ser reduzida, tá? Mesmo que você esteja com o intestino legal, não é tudo que é absorvido. Uma parte o corpo elimina, o corpo não absorve tudo. Então, essas questões que a gente conversou aqui, de deixar de molho, evitar café, evitar chocolate, evitar o cálcio, né, alimentos fontes de cálcio logo depois, é para facilitar a absorção do ferro do corpo. Porque temos que lembrar também, a gente tem dois tipos de ferro, tá? O ferro que vem de origem animal e o ferro que vem de alimentos de origem vegetal.
A gente prioriza sempre uma alimentação rica em alimentos de origem vegetal. Porém, esses alimentos têm um tipo de ferro, que é o ferro chamado de não M, que ele é mais difícil de ser absorvido. Então, a gente tem que ajudar. Tem que ajudar o corpo. Aquela frutinha, aquela laranja, aquela tangerina, o kiwi, o abacaxi, logo depois do almoço, imediatamente após o almoço, é maravilhoso para ajudar. Diferente do chocolate, do café e do chá que a gente tem que esperar para consumir, a fruta cítrica você pode consumir imediatamente após, porque ajuda na absorção. Então, pensem sempre nisso, tá? E é claro, né? Para eu começar a responder as perguntas de vocês. Se tratando em estratégia, qual é a melhor estratégia para uma mulher que tem mioma, que sangra muito e que é anêmica? Sem dúvida nenhuma, eu queria muito dizer para vocês que só com alimentação vocês vão ficar bem. Não vão. Vocês vão precisar associar comida, alimentação e suplementação. E ainda assim, meninas, não achem que de um mês para o outro vocês vão observar uma melhora enorme, porque a gente não consegue ver essa melhora gigante no exame. Desculpa, a gente até consegue ver uma melhora de benefícios, principalmente se vocês utilizarem o ferro venoso. O ferro venoso, ele é aplicado, né, o nome já diz, na veia. Ele tem uma absorção bem mais rápida e, consequentemente, a gente consegue perceber, avaliar num exame muito mais rápido a mudança de ferro. Contudo, só quem pode prescrever ferro venoso é o médico. E ainda assim, existem, né, algumas questões que precisam ser seguidas. Não basta qualquer médico, principalmente, eu tô falando do plano de saúde, né, porque particular você pode pagar e usar. Mas não basta o médico, vou prescrever para você, tá, para ser mais fácil. Não basta isso. Tem que se enquadrar nas necessidades, nas exigências que o plano faz para poder você fazer o ferro venoso. Mas é uma opção também, né? Você usa doses semanais, quinzenais, por um período e você vai observar melhoras também. Mas muitas vezes, quando você usa esses ciclos de ferro venoso, depois sua ferritina começa a baixar. Então tem que sempre estar acompanhando para verificar. Lembrem que lá no início eu falei o quê? Falei que não adianta. Enquanto a gente não fecha a torneirinha, vai ter que cuidar. Então é isso. Enquanto não tratou a causa, que seria o mioma causando o sangramento, você vai ter que ficar suplementando e cuidando da alimentação. E fiquem muito atentas, porque às vezes os profissionais negligenciam, tá? Não dão a importância devida que deveriam dar. E aí você fica com falta de concentração, com baixa cognição. Então, às vezes, para um estudo fica difícil, para se concentrar no trabalho fica difícil. Tudo isso por conta da sua ferritina, do seu ferro, né? Do seu hemograma tá mostrando uma anemia, mas que, para alguns tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá? Temos que cuidar sim, tá? Bom, o que eu tinha separado para falar para vocês era isso. Se dediquem a cuidar da alimentação, porque não adianta deixar de mão, porque só vai piorar. E eu vou responder agora para vocês aqui as caixinhas. Vamos lá. Bom, estão me perguntando aqui, quem tem mioma pode fazer drenagem linfática ou criolipólise? No caso, eu imagino que seja criolipólise, né? Bom, foge um pouco da minha área, né? Porque, na verdade, eu falo de alimentação. Então, eu me sinto sendo... Eu não tenho conhecimento aprofundado. De um modo geral, sim, pode fazer drenagem linfática. Mas eu não sei se vai, de repente, dependendo... A minha dica é... Se seus miomas estão muito grandes, não estimular muito nas áreas próximas ao mioma. Porque fazendo estimulação, a gente pode estimular ali que tenha mais circulação e, consequentemente, mais sangue, mais oxigênio e fazer com que seu mioma cresça, tá? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, pensando aqui, raciocinando um pouquinho. Porém, eu realmente não estudo essa parte, tá? Então,
muito menos da criolipólise, não saberia te dizer. Mas na drenagem linfática tem que ser evitado a estimulação no local. Isso é importante. Você pode fazer drenagem, de repente, nas pernas, nos braços, mas na área abdominal é importante evitar, tá? Agora, se seu médico que cuida de você, ele... Gente, o que eu tô respondendo aqui? Eu tô respondendo caixinha de pergunta dos stories, que eu já respondi. Que coisa estranha. O que aconteceu? Misturou as perguntas dos stories com as perguntas de vocês aqui agora. Que eu já respondi várias lá nas caixinhas de perguntas. Que coisa maluca. Vou voltar aqui. Acho que eu já consegui entender. Tá identificado como... Pronto, achei aqui. Misturou as perguntas do Instagram, do Story, com as perguntas de vocês agora. A Francis está perguntando se chicória, jambu e alfavaca são fontes de ferro. Sim, são fontes de ferro, tá? São fontes de ferro. Chicória é fonte de ferro, jambu também e alfavaca também. Nunca tinha acontecido isso. Mas enfim. A Reclara está perguntando qual a ligação do açúcar com o aumento dos miomas. Ótimo, então vamos lá. O açúcar, ele promove aumento de insulina. A insulina aumentada, ela aumenta estrogênio, que é o hormônio que alimenta o mioma, né? Tem muitos estudos que falam que o mioma é um tumor estrogênio dependente. Então, quando você aumenta o açúcar, você vai aumentar a insulina, que é o hormônio que vai degradar, que vai quebrar esse açúcar. Insulina mais alta, a gente tem mais estrogênio e o estrogênio circulante em maior quantidade no nosso corpo aumenta mioma. Por isso evitar carboidrato refinado, por isso controlar o açúcar, tudo para a gente controlar o estrogênio no nosso corpo. Porque o estrogênio ele vai ser um hormônio que causa inflamação também. Então a gente tem que controlar para evitar o crescimento de mioma. Te respondi? Você conseguiu entender? Bom, vamos ver outra aqui. A Ziurt, posso usar o suplemento de ferro e logo após consumir tangerina? Sim, pode. A tangerina também é uma fonte de ferro, então você pode consumir a acerola. Gente, a acerola das frutas, né, do ranking de frutas, que é mais fonte de vitamina C, maiores fontes de vitamina C, a gente tem acerola, tá? Só que hoje, inclusive, eu estava até conversando com uma paciente sobre isso. É difícil, né? A gente até tem pessoas que têm vizinhos que têm acerola. Então, se você tem um vizinho que tem um pé de acerola, pega a acerola dele. Porque a acerola é rica, muito mais do que tangerina, muito mais do que laranja, muito mais do que limão. É uma fonte riquíssima de vitamina C. E, em primeiro lugar no ranking é o camu-camu, que é uma fruta do norte. Eu confesso que eu nunca comi, mas é uma fruta riquíssima em vitamina C, tá? Então, se você é de regiões que tem o camu-camu, eu não sei se pronuncia camu-camu ou camu-camu, mas é uma fruta muito maravilhosa porque é fonte de vitamina C, tá? Bom, deixa eu ver outra pergunta aqui. A Magna perguntou, tô tomando suplemento de ferro e vitamina D. Tem algum problema? Não. Eles não competem pela mesma disponibilidade. Não vai ter problema nenhum, tá? Mas a vitamina D é interessante sempre que você consuma com o estômago cheio, tá? Porque ela é uma vitamina lipossolúvel e ela precisa de gordura. Então, eu sempre gosto de indicar a vitamina D no período da manhã, depois do café da manhã. Já o ferro, vocês vão ver na quinta-feira qual é a melhor maneira de suplementar o ferro. Então, não tem problema consumir junto, porém, não tem problema entre eles. Porém, em relação à absorção dos dois separados, você vai ver que tem um truquezinho. Porque o ferro, ele é diferente da vitamina D nessa questão, tá? Mas usar os dois, tudo bem. Só não indico usar junto. Quinta-feira eu explico melhor, para deixar um suspense no ar. Eu tenho uma raiva quando fazem isso e agora eu tô fazendo com vocês. Mas para vocês assistirem quinta-feira live e entender melhor sobre a suplementação de ferro.
Não posso falar tudo aqui, né? Senão quinta-feira vocês vão me deixar sozinhas. Vamos lá. A Guedes Camelo Adriana. A Adriana tá dizendo, perguntando se quem tem miomas pode fazer academia. Adriana, deve, tá? Quem tem mioma deve fazer academia. Tô eu aqui todos os dias, né? Me mostro, né? É porque eu quero me exibir? Não. É porque eu quero mostrar pra vocês que eu não gostava de atividade física e eu passei a fazer atividade física como rotina, porque é um dos tratamentos contra mioma, tá? A atividade física vai reduzir estrogênio, vai reduzir cortisol, tá? Vai fazer você perder peso, caso você precise, vai reduzir insulina. Então, quem tem resistência insulínica, a atividade física só ajuda a quem tem mioma. E quem já teve e não quer ter mais novos miomas. Então, ó, a atividade física não só pode, quanto deve. É uma parte do tratamento, tá? Então eu quero todas vocês se motivando a fazer atividade física. Não precisa, Thaís, não tenho dinheiro para pagar academia. Quem disse que precisa? Faz em casa, bota lá no YouTube, tem videozinhos de 20 minutos grátis que você faz atividade física só com o peso do corpo. Você pode caminhar, pode correr, pode ir pra academia, pode fazer o que você quiser, mas tem que fazer alguma coisa, tá bem? Isso, Adriana, vamos começar a fazer, tá? Eu agora faço como uma obrigação. Todos os meus dias de manhã eu destino um tempo para fazer atividade, porque é uma parte do tratamento. Se eu não quero ter mais miomas, tenho que me comprometer comigo, né? Então é isso, atividade física não só pode, quanto deve. A Márcia tá dizendo aqui, tomar suco de laranja com beterraba e cenoura todo dia faz mal? Bom, tem pessoas que às vezes quando consomem muita cenoura, muito mamão, acabam ficando com a pele amarelada, tá? Por conta do beta-caroteno, por conta do licopeno, então tem que tomar um cuidado. Eu não indico nunca fazer uma única coisa todo dia, a não ser atividade física, né? Eu digo de comida. Por quê? Porque o corpo precisa de rotatividade de nutrientes. Não é interessante você todo dia consumir o mesmo nutriente só. Então, varia esse suco de laranja com beterraba e cenoura. Você pode usar a laranja com couve, você pode usar a maçã com abacaxi e agrião. Eu tenho, inclusive, um post que eu dou uma dica de vários sucos com fonte de ferro. Quando acabar aqui, eu vou repostar. Eu vou botar nos stories aqui esse post. Tem uma variedade de formas de você montar um suco rico em ferro, mas você não deve ficar consumindo sempre a mesma coisa, tá bom? E outra coisa, laranja, beterraba e cenoura é um suco, embora saudável, com alto índice glicêmico, tá? Todos esses três alimentos são alimentos com carboidratos bastante, então a gente tem que tomar um cuidado também para não ficar estimulando alimentos com alto índice glicêmico no corpo. E aí, usar folhas verdes junto com o suco é importante, porque além de ser fonte de ferro, também tem mais fibra e dá uma equilibrada no índice glicêmico, tá? Bom, vamos lá. Eita, que agora me pegaram. Vamos lá. A Cris está dizendo... Depois eu volto, que eu acho que fugiu aqui agora. A frutinha do espinafre, a gente pode comer? Tem ferro também? Eu não sei. Tô pagando mico, né? Não conheço. A frutinha seria a flor do espinafre? Porque eu nunca vi a fruta do espinafre. De verdade, eu não sei. Vou ter que dar uma olhadinha, dar uma pesquisada e vou ficar devendo isso. Porque eu nunca vi a fruta do espinafre. Então, vou ficar devendo. Nutricionista também não sabe de tudo, tá? Bom, a Cris sumiu a pergunta dela daqui, mas ela tinha... Vou voltar, claro que vou voltar. Né? Afinal de contas, é bom a gente receber elogios, né? Live maravilhosa, riquíssima de conteúdo, conhecimento bom. Obrigada, Thaís, você arrasa demais. Eu agradeço a vocês, não terminou ainda, tem comentários aqui ainda para responder, mas muito obrigada, tá? Isso faz valer a pena, esse reconhecimento e saber que eu tô ajudando vocês de alguma forma, isso é muito importante. Vamos lá, deixa eu voltar aqui que tem mais perguntas. A Rê tá perguntando como tirar
como ir tirando leite animal, que você gosta muito. Olha, uma dica muito legal é a bebida vegetal, tá? Eu não posso agora aqui... tem uma outra colega Nutri aqui dizendo que ela também não conhece a florzinha do espinafre, então também não sou a última. Obrigada, Isabelle. Eu vou dar uma pesquisada nisso para saber. Bom, mas voltando aqui, como ir tirando leite animal? Você pode revezar com bebida vegetal. Tem pessoas que têm total aversão. Você pode testar leite, né, entre aspas, bebida de coco, de castanha, de amêndoa, de aveia. Tem uma marca que eu experimentei num evento que eu fui semana retrasada, que a bebida vegetal é maravilhosa e realmente não te dá aquele gosto de castanha. Então, se você quiser depois, eu posso te passar a marca nos stories, né? Porque aqui eu não posso falar. Fico com receio de parecer que eu tô fazendo alguma... eu vou falar, quer saber? É pro bem, enfim. A marca é Naveia, tá? Essa marca tem um leite, né, de aveia que tem um gosto muito próximo do leite de vaca. E não é leite de vaca, tá? Mas experimente, faça em casa. Tem receitas que você pode fazer em casa, bebida vegetal. Vá revezando, entenda. Se é pro seu bem, vale a pena esse sacrifício. Ou se você também pode ficar sem beber o leite. Pode, de repente, usar de manhã um suco verde. Pode usar um chá verde. O chá verde é ótimo para quem tem mioma. Eu imagino, Clara, Renata, não sei, Reclara, que você seja nova por aqui, né? Que você ainda... Porque eu já fiz, assim, alguns outros posts falando. Então, dá uma olhadinha se você puder, que tem várias dicas de como você fazer essa substituição. Mas é importante entender que pensar na possibilidade da bebida vegetal, tá? Renata Clara, tá bom. Renata, então é importante você pensar nessa possibilidade e vai mesclando, tá? Que tudo é questão de costume. Eu tenho pacientes que bebiam leite de vaca todo dia e, né, com muita força de vontade, assim como orientações, a pessoa vai desmamando, vai trocando, tá? Quem não gosta, a Milena tá dizendo que quem não gosta de chá sofre. Milena, se eu te disser que eu também não gostava e hoje em dia eu uso porque eu sei que é bom, você vai acreditar? Eu não tô mentindo, tá? Hoje em dia tem alguns chás que eu aprendi a gostar. Não são todos. Os que eu não gosto e que eu quero tomar, eu tomo com o nariz tampado, literalmente, tá? Porque o chá verde é um. Eu tenho pavor do chá verde. Tem pessoas, eu tenho paciente que, Thaís, eu consumo chá verde tranquilamente, super se adapta. Eu não, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas falo, porque eu não tô aqui pra mentir pra vocês. Acho ruim. Uso às vezes para amenizar, espremo limão, porque ajuda a amenizar o gosto, ou eu misturo outras ervinhas. Eu tenho usado assim, misturando, fazendo um mixzinho de ervas para usar, para dar uma amenizada no sabor, porque realmente não é um gosto muito maravilhoso, tá? Mas a gente faz o que sabe que é bom, né? É assim que... Então, vá usando o chá que você vai ver que daqui a pouco vai ser melhor. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui. Agora eu acho que ela explicou melhor. A bertalha é um espinafre e tem um frutinho com uma cor de açaí bem intenso. Bom, a bertalha não é espinafre, tá? A bertalha é como se fosse irmã do espinafre, mas bertalha e espinafre é diferente, né? É tipo um espinafre, pode ser, tá? Tem um frutinho de uma cor de açaí bem intensa. Eu não conheço, tá? Eu vou dar uma pesquisada sobre isso para saber se é fonte de ferro. Eu acredito que não faça mal, se vendem assim, não deve fazer mal. Mas eu não conheço, tá bom? Realmente eu não conheço. A bertalha eu conheço, mas a florzinha, o frutinho eu não conheço. Todas as vezes que eu já comprei bertalha, não veio com esse frutinho. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma para eu responder aqui. Acho que eu já respondi todas daqui. Ferro. Olha, a Helena tá dizendo aqui, olha... Ellen, né? Eu acho que é Ellen Anamara. Tá dizendo que o chá verde com hortelã é uma delícia. Olha que opção, eu nunca experimentei. Muito obrigada pela dica. É uma opção bacana. Tá vendo como é que a gente tem essa troca? A Milena tá dizendo que o própolis com limão e mel em jejum todos os dias poderia ser ruim para quem tem mioma? Não, dependendo da quantidade de mel que você tá usando, tá? Agora, própolis e limão não vejo nada de mal. Se você usa um pouquinho só de mel, não tem problema nenhum, tá? Cuidar. Não tem milagre, como eu falei ontem. Temos que cuidar da alimentação todo dia.
Todo dia um pouquinho. Comece como você puder, aonde você tiver, com o que você tiver, mas comece. Que seja bebendo mais água, tá? Comece assim, bebendo mais água, fazendo uma caminhada. Você já tá começando, tá? Eu que agradeço a vocês. Um beijo. Ó, também tem aqui mais gente falando que o chá verde com hortelã é muito bom. Vou experimentar, tá? Beijo pra vocês. Boa noite e até quinta-feira. Tchau, tchau.